pessoal, retomando então os nossos estudos a respeito do poder legislativo no âmbito federal, penso que duas outras observações sejam necessárias para um bom aproveitamento aí dos nossos estudos. Veja, nós tivemos a oportunidade de verificar que o poder legislativo em âmbito federal é o denominado Congresso Nacional, ok? Congresso Nacional composto por duas casas, Câmara dos Deputados, artigo 45 irá tratar disso, e o Senado Federal, lá no artigo 46, ok? E esses artigos irão nos informar, como o senhor já tiver a oportunidade de destacar na legislação, a representatividade que cada casa exerce, sendo a Câmara dos Deputados representação do povo e o artigo 46 do Senado Federal a representação dos Estados membros e do Distrito Federal. Ok? Composição também tratamos, 513 deputados e 81 senadores. Ok? Sistema, olha só, retomando o encontro passado, sistema de eleição, no caso aqui da Câmara dos Deputados, o sistema é proporcional e aqui já no Senado Federal o sistema será majoritário, de modo que a substituição, a troca, no caso, durante as eleições, aqui é uma troca parcial, uma vez que as eleições aqui se dão de modo alternado, já da Câmara dos Deputados, não, a troca será total, ok? O que eu gostaria de manter aqui, o destaque aqui para os senhores é o seguinte, em relação à idade mínima para o exercício da capacidade eleitoral passiva. Professor, exercício da capacidade eleitoral passiva. Vejam, a possibilidade de alguém se candidatar, colocar-se à disposição da sociedade brasileira para que o cidadão brasileiro possa o quê? Votar, né? Outorgar-lhe a confiança na representatividade por meio do voto. Ok? Neste caso, a Constituição Federal estabelece regras, diversas regras, mas eu gostaria de destacar aqui, para a condição de elegibilidade, a idade. Então, condição de elegibilidade. São várias regras. Neste caso, eu gostaria de destacar a idade. Vejam, a idade para senador será de 35 anos. 35 anos para senador e para deputado federal, 21 anos. 21 anos, ok? Essa é a idade mínima sugerida. E, professor, de onde é que nós extraímos, qual é o fundamento disso? Está lá no artigo 14. A Constituição, ela destina um capítulo específico para tratar das condições de elegibilidade, ou seja, condições essas, requisitos que devem ser preenchidos pelo cidadão que queira se colocar como candidato à disposição da população brasileira, ok? Vejam, para exercer este mandato, né, este cargo de representatividade. No caso, 35 anos para senador e 25 anos de idade mínima para deputado federal. Ok? Professor, onde é que eu encontro isso na Constituição Federal? Lá no artigo 14. Lá no artigo 14, nós iremos observar várias regras. Dentre elas, o que? A idade mínima, como eu disse aos senhores. A idade mínima está no parágrafo 3º, do artigo 14. Agora, nesse instante, me ocorre também, é importante, quando os senhores forem fazer essa análise lá no artigo 14, que os senhores irão verificar que é condição de elegibilidade, a condição de elegibilidade, os requisitos que lá estão: filiação partidária, a idade mínima como mencionei, domicílio eleitoral, ok? Agora vejam, meus amigos, vejam como nós temos dentro de cada casa uma mesa diretora, ou seja, cada casa possui uma direção e que concentra aí boa parte das atribuições de direção de cada casa dessa aí
na figura do seu presidente, é importante que tenhamos também em mente que o artigo 12, aí quando trata um capítulo que a Constituição destina a tratar da nacionalidade, o artigo 12 também no seu parágrafo 3º, no inciso 2, ele irá também exigir que para os presidentes, seja da Câmara dos Deputados Federais ou do Senado Federal, sejam brasileiros natos. Ok? Então, idade mínima, nesse instante aqui estamos tratando das condições de elegibilidade e chamei a atenção para o seguinte fato: idade mínima e para ser presidente da Câmara ou presidente do Senado, ser brasileiro nato. Isso nós dedicamos uma aula específica para tratar disso, mas a justificativa, a exigência de ser brasileiro nato, é exatamente por quê? Porque está na linha sucessória, de substituição ao presidente da República. Ok? Então, feitas essas advertências iniciais em relação à idade, em relação dessa condição de brasileiro nato, penso que tenhamos aí esgotado os principais detalhes acerca do poder legislativo. Agora, veja, um outro aspecto, só mais esse. Reeleição, professor. Reeleição. É possível reeleição? A reeleição é possível para, no caso desses cargos, desses mandatos? Sim. Existe limites? Existe eventual limite aqui para reeleição? Não há limites. Não há limites para reeleição. Talvez o exemplo, né, um bom exemplo de que não há limites seja as eleições passadas. Nós temos hoje, temos aí como presidente da República, né, um ex-deputado federal, um ex-congressista que manteve-se no exercício do mandato enquanto deputado federal por mais de 3 décadas, né, por aproximadamente 3 décadas, não tem essa informação com precisão, mas por aproximadamente 3 décadas, hoje atual presidente da República. Agora vejam, senhores, então, tá aí, é um bom exemplo de que não há limites para reeleição. Nós temos deputados, nós temos senadores, ou seja, congressistas, que estão lá e foram inclusive deputados constituintes, né? Participaram da elaboração da nossa atual ordem constitucional, que conta atualmente com mais de 3 décadas, ou seja, com 32 anos de existência. Ok? Então, limites para a reeleição? Não há limites. Ok? Maravilha. Um outro detalhe, meus amigos, se refere à retribuição pecuniária por aqueles que exercem esse mandato eletivo. A retribuição pecuniária, vou colocar aqui do lado, retribuição pecuniária. Ou seja, estou evitando utilizar uma expressão, remuneração, tá? Retribuição pecuniária pelo exercício do mandato. Retribuição pecuniária para os detentores de mandato tem uma terminologia específica, meus amigos. Tem uma terminologia específica. E essa terminologia não é apenas então somente para os integrantes do poder legislativos, porque existe poder legislativo, como os senhores sabem, em todas as unidades da federação. A retribuição pecuniária tem um nome específico, chama-se subsídio. Ok? Subsídio. Então, a retribuição pecuniária dos agentes políticos, dos mandatários, eles serão remunerados, né? Olha só a terminologia, serão a contrapartida em subsídio. Subsídio que é uma ajuda de custo em razão do exercício do mandato. Veja, o exercício do mandato não é profissão. Então, o mandato não se trata de uma profissão. Ok? Então, porque se fosse uma profissão, teríamos o quê? Caso empregado, a terminologia correta da retribuição pecuniária seria salário, no caso de empregado. No caso de servidores públicos, vencimentos.
e os profissionais liberais aí de um modo geral seriam os honorários, ok? Então, tranquilos, vamos lá, vamos adiante. Meus amigos, vejam, uma dica importante é a seguinte: nós temos então no âmbito federal, devo ter repetido isso pelo menos umas 5 vezes, que no âmbito federal o poder legislativo ele é bicameral, ou seja, composto por 2 casas. Só que tem um detalhe, para fins de competência, vamos lá, ó, para fins de competência, ó, para fins de atribuições, ou atribuições, vamos colocar no plural aqui, ó, para fins de competências e atribuições, vejam, é importante que tenhamos o quê? Cada casa dessa aqui, seja a casa alta, o Senado Federal, ou a casa baixa, é assim denominado também, a Câmara dos Deputados, vejam, cada uma delas representa o quê? É um órgão, ok? Então vejam, Senado Federal tem competências e atribuições específicas, do mesmo modo que a Câmara dos Deputados tem competência, tem as suas atribuições específicas. Agora, ambas as casas, quando formam o Congresso Nacional, vou colocar aqui ó, em outra cor, ó, as casas quando deliberam juntas, as casas quando se juntam para deliberar e formam o Congresso Nacional, também o Congresso Nacional terá o que? Competências próprias, competências exclusivas, competências privativas. Depois a gente faz a distinção dessa terminologia. O importante nesse primeiro recorte é saber que cada órgão, os 3 aqui, ó, cada órgão tem o que? Competências próprias, ok? Competências próprias. E é nesse sentido, meus amigos, que de fácil compreensão. Vejam, se os senhores forem até o artigo 48, faça isso, por favor, acompanhem, não se perca em hipótese alguma. Vá até o artigo 48 e os senhores irão identificar o que? As competências. Olha o que diz o artigo 48, ó, das atribuições do Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional tem atribuições próprias. Vejam, onde eu encontro isso? Lá no artigo 48. Olha aí, artigo 48. O artigo 48 inaugura então essas competências, né? As competências, atribuições específicas do Congresso Nacional que dependam o quê? Que dependam da sanção presidencial, ok? Olha aí, sanção presidencial. Agora vejam, vou colocar aqui, sanção presidencial. Isso lá no artigo 48. No artigo 48, ok? Já no artigo 49, nós teremos o que? Competências, atribuições que são exclusivas do Congresso Nacional. Então, neste caso, nós teremos competências exclusivas. Carecem de sanção presidencial? Não, porque são competências exclusivas, ok? São competências exclusivas. Meus amigos, vamos lá, vamos a ela, né? De maneira tranquila, observar cada ponto desse. Os senhores estão aí com o artigo 48 em mãos. Vejam só o que diz o artigo 48, caput. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República. Com a sanção do Presidente da República, não exigida para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre as matérias, todas as matérias de competência da União, especialmente sobre. E aí vem o que? Um rol, uma lista de várias o quê? De várias matérias que são matérias deliberadas pelo Congresso Nacional, ou seja, pelas casas conjuntamente, e que carecem de sanção presidencial e que dependem da sanção presidencial. Meus amigos, vejam
Vejam só, antes de analisar alguns pontos da matéria, o que seria essa sanção presidencial? Penso que seja importante não descer, né, num detalhamento muito aprofundado nesse instante, porque esta matéria ela é tratada especificamente, nós dedicamos uma aula para tratar especificamente do processo legislativo. A sanção presidencial é um dos momentos, uma das fases do processo legislativo. Mas de maneira rápida, para esse instante, nós poderíamos colocar essa sanção presidencial como uma manifestação de quem? Manifestação do presidente da República, ok? Então vejam, um projeto de lei, ele se inicia como regra aqui na Câmara dos Deputados, mas pode ser iniciado no Senado Federal também. Como regra se inicia aqui. Uma vez iniciado, ele vai à deliberação, a discussão e deliberação nessa casa, depois a discussão e deliberação aqui, também na Câmara dos Deputados, de maneira rápida, tá? E aí depois ele é levado à apreciação, a depender da matéria, levado à apreciação do presidente da República. Vejam, senhores, no momento em que se encerra, então, esta fase de deliberação na Casa Legislativa, nas casas aqui no caso do Congresso Nacional, esse projeto de lei, ele sofre uma metamorfose, ele se transforma em um autógrafo e ele é encaminhado a quem? Ao presidente da República para sancionar ou vetar, ou seja, apreciar esta vontade legislativa. Ok? Então vejam, todas aquelas matérias do artigo 48, elas se sujeitam a esta fase também. Esta fase de deliberação por parte de quem? Por parte do presidente da República. Então vejam, havendo concordância, e o verbo utilizado quando há concordância chama-se aquiescência. Ok? Você que está anotando. Havendo concordância, o presidente aquiescendo, ele irá fazer o quê? Ele irá sancionar este projeto de lei que agora tem o formato de autógrafo. Ok? Ele é chamado tecnicamente, de autógrafo. Então, a sanção, na verdade, é sinônimo de anuência, de aceitação. Ok? Então, é nesse momento que, sancionado, aquilo que era projeto, ele irá se transformar em lei. Tá? O entendimento doutrinário majoritário é nesse sentido. Eu tenho um projeto de lei que passou por essa primeira fase de deliberação e discussão nas casas legislativas. Uma vez ultrapassado isso, é levado para a manifestação presidencial e o presidente poderá se manifestar concordando, aquiescendo, ele sanciona, e discordando, discordando, ele poderá vetar o projeto de lei. Assuntos que serão tratados em aula específica. Mas vejam, a partir desse momento que houve o sancionamento daquele projeto, foi sancionado, ali surgiu o que? A lei. E a partir disso, essa lei será promulgada e publicada. Ok? Professor, o senhor mencionou a discordância do presidente da República. A discordância é chamada de veto. No caso, o veto é a discordância, em que o presidente da República, ao vetar o projeto, ele poderá vetar de modo total ou parcial. Ok? O veto se apresenta, ele poderá recair sobre dois aspectos. Esse veto poderá ser no todo, sobre todo o projeto de lei, a vontade legislativa, ou em parte dele, ok? E o veto também se apresenta sobre dois aspectos, sobre uma segunda ótica aí. O veto poderá ser jurídico, ok? Técnico, numa análise técnica, numa análise jurídica, ou então num juízo de conveniência e oportunidade, num juízo político, né? Se aquela matéria, objeto de deliberação, ela não tiver, vamos dizer assim, sob a ótica do presidente da República, para aquele instante não for oportuna, contrário ao interesse público. Então vejam, veto jurídico, questões técnicas. O veto político é aquilo que não é oportuno, não é conveniente para aquele momento, ou seja, que se apresenta contrário ao interesse público.
Ok? Então vejam, neste caso, as matérias listadas lá no artigo 48, em que matérias essas que reclamam manifestação do presidente por meio da sua sanção, vejam, o inciso 1, observe aí, inciso 1, sistema tributário. Sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. Essa matéria se sujeita à sanção presidencial. Inciso 2, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operação de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado. Vejam, meus amigos, este inciso 2 pertence, né, existe um ramo específico do direito que irá tratar especificamente desta matéria, ok? Chama-se direito financeiro. Vejam, olha só, para você que está anotando, plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, elas se materializam também em uma lei que é chamada, né, que nós comumente pela sigla LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E vejam, e por fim, que também é chamado por uma sigla LOA, ou seja, a Lei Orçamentária Anual. Vejam, estas matérias se submetem à manifestação do Presidente da República. E eu gostaria, meus amigos, não que os demais incisos tenham menos importância, não, mas é porque faz parte do nosso estudo aqui o inciso 15. Então passe e vá até o inciso 15 para fazer os teus destaques aí, use o marca-texto, né, com parcimônia, de maneira muito cuidadosa. Mas vejam o que diz o inciso 15. Fixação dos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vejam, meus amigos, é aí, você que está com o teu marca-texto, passe aí, ó, subsídio e ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí, é aí que nós encontramos o quê? O teto do funcionalismo público, ok? Então, o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal servirá de teto não só para os subsídios daqueles que exercem mandato político, como também dos servidores públicos, ok? Nós iremos estudar isso também de maneira detida. Este assunto, ele é um assunto esmiuçado na disciplina, né, na matéria de direito constitucional, ok? Mas vejam, importante, e fazendo coro aqui ao que nós iniciamos há pouco em relação a essa terminologia própria denominada subsídio, ok? Agora vejam, meus amigos, existem atribuições do Congresso Nacional que são atribuições exclusivas, como nós falamos há pouco, atribuições exclusivas. Se são atribuições exclusivas, elas não demandam a manifestação por parte do chefe do Poder Executivo. Vamos a elas aí no artigo 49. Olha só o artigo 49, o que nos informa. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 1. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Vejam, essa é a literalidade do inciso 1 do artigo 49. Vejam, meus amigos, neste caso específico, observem bem, tratados, acordos ou atos internacionais, quem celebra esses tratados, acordos, esses atos internacionais? É o chefe do Poder Executivo, o presidente. É o presidente que tem competência privativa para celebrar, né? Celebrar tratados, acordos, convenções, atos internacionais de um modo geral. Agora vejam, eles se submetem ao quê? Ao referendo do Poder Legislativo, ok? Estes atos, para serem incorporados na ordem jurídica, na nossa ordem jurídica, eles se submetem ao crivo do Poder Legislativo,
Ok? Professor, onde eu encontro essa competência privativa do chefe do Poder Executivo? Está lá no artigo 84, ok? Artigo 84. Vejam, gostaria de chamar a atenção dos senhores para o inciso 3 agora, para o inciso 3. O inciso 3 nos informa que, inciso 3, autorizar o presidente, o vice-presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Eu faria o destaque em 15 dias e colocaria o que? Se ausentarem. Então, o presidente, o vice-presidente, para se ausentar, ultrapassando-se o limite de 15 dias, esse período de 15 dias, ele carece de uma autorização legislativa, a autorização do Congresso Nacional. Vejam, meus amigos, esta mesma regra se aplica aos demais entes da federação. Se aplica também ao governador do estado, que deve solicitar, requerer essa autorização às assembleias legislativas, e também ao prefeito, ok? O prefeito também, tendo que se ausentar por um período superior a 15 dias, deve pedir autorização à Câmara Municipal, ok? Então é importante, penso que seja fundamental fazer esse destaque, chamar a atenção nesse momento em que estamos estudando o Poder Legislativo. Iremos retomar novamente esses detalhes quando for estudar o Poder Executivo, ok? E aí você dá um salto e vai lá para o inciso 7. Vai para o inciso 7 do artigo 49. Veja o que nos informa então o inciso 7. Fixar idêntico, novamente meus amigos, idêntico subsídio aos deputados e senadores. Aos deputados e senadores, está acompanhando? Marca texto aí, deputados federais e senadores, ok? Ou seja, aos congressistas. Vejam, observadas as regras do teto, ok? Lá do 37.11, 39, parágrafo 4º, matérias que serão trabalhadas em outra oportunidade. Agora vejam, essa fixação por parte do Congresso Nacional dos subsídios dos mandatários se limitariam apenas e tão somente os integrantes do Poder Legislativo? A resposta é não. Porque o inciso 8 irá nos informar que, olha aí o 8 também irá nos informar que fixa também o que? Será a competência privativa do Congresso Nacional, perdão, privativa não, exclusiva do Congresso Nacional, fixar o subsídio de quem? Do presidente, do vice-presidente e dos ministros de Estado, ok? Observado também aqueles mesmos tetos que nós conversamos aí a respeito do que? Dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ok? Meus amigos, nesse instante eu gostaria de chamar a atenção para um fato muito corriqueiro, um equívoco muito comum que se observa da análise destes artigos. E isso não só no âmbito federal, mas também no âmbito estadual e no âmbito municipal. É muito comum haver o que? Equívocos em relação à espécie legislativa. A espécie legislativa, ou seja, de que essas vontades legislativas, todas essas deliberações, elas o que? Elas se materializam em uma daquelas espécies legislativas listadas no artigo 59. Vejam, será o artigo 59 que irá nos informar quais são as espécies legislativas. E quais são as espécies legislativas? Olha você observando lá no rol do artigo 59. Lá nós teremos o que? Emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias e assim por diante. Ok? E são 7 espécies legislativas. Neste caso, meus amigos, olha só, a deliberação do Poder Legislativo, a deliberação do Congresso Nacional que se sujeita à sanção presidencial, se sujeita à sanção, será transformada em lei, ok? Em lei. Ótimo. Neste caso aqui, se sujeita à sanção presidencial, à manifestação do presidente da República, será lei, ou lei ordinária ou lei complementar. Agora vejam, e neste caso dessa deliberação
do Congresso Nacional nas matérias em que eles são exclusivas e que não carecem de sanção presidencial. Aqui não, meus amigos, a espécie legislativa será outra. Veja, essas matérias aqui, elas irão o quê? Elas irão se materializar por intermédio de uma espécie legislativa específica, denominada decreto legislativo. Olha aqui, então, essas matérias do 49, elas materializam-se em decreto legislativo. Decreto legislativo. Ok? Agora, vejam, neste caso específico, decreto legislativo, nós teremos também há um consenso doutrinário do ponto de vista teórico, né? Na prática a gente vê que isso acaba sofrendo algumas variações, mas vejam, todas as matérias deliberadas pela Casa Legislativa que operem efeitos fora, ou seja, para além do interior da Casa Legislativa, ela se materializa, ela se reveste dessa espécie legislativa, decreto legislativo. Agora, existem matérias, existem atribuições de competência o quê? Privativa das casas legislativas que operam efeitos internos, ok? Que dizem respeito apenas e tão somente o quê? A questões internas de cada órgão desse aqui, de cada casa, ok? Ó, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Neste caso, vejam, nós teremos a figura das resoluções, ok? A figura das resoluções. Os senhores irão ver que é o inciso 7, né? O inciso 7 lá daquela lista que consta no artigo 59. Fechado? Agora, poderia vir a seguinte pergunta: professor, vejam, o senhor mencionou que existem questões específicas dentro de cada casa, e essas questões específicas, elas demandariam atribuições, competências específicas? Sim, a resposta é sim. Vejam, é por isso que nós temos aqui no artigo 51, e no artigo 52, competências o quê? Competências específicas. No 51 da Câmara dos Deputados e no 52 do Senado Federal. Olha só, o professor poderia dar um exemplo? Sim, talvez o mais, vamos dizer assim, que seja mais presente aí na nossa memória, mais fresquinho aí na nossa memória, se me permitam. Vejam, a pergunta poderia ser a seguinte: nós temos um processo de redemocratização do país, né, muito recente, conta aí com pouco mais de 3 décadas, 32 anos, né, desse processo de redemocratização do país. Vejam, mas isto não impediu que nós tivéssemos aí em 2 ocasiões o quê? Processo de impedimento no caso do presidente da República por infração político-administrativa. Professor, calma. Infração político-administrativa que a Constituição denomina como crime de responsabilidade. Havendo a prática por parte do chefe do Poder Executivo, do presidente da República, a prática de um crime de responsabilidade, ele poderá se sujeitar ao quê? Poderá não, ele irá se sujeitar ao quê? A um processo de impedimento, para avaliar se aquilo de fato ocorreu, ok? A República, meus amigos, a República pressupõe responsabilidade por parte de quem? Por parte de todos os mandatários. Ou seja, República, res, do latim res, coisa pública, coisa do povo. O gestor tem que ter responsabilidade. Se acaso venha praticar algum ato que enseja uma irresponsabilidade, ou seja, uma improbidade, falta de lisura na gestão da coisa pública, ele pode se sujeitar a um processo que também recebe a denominação em inglês, um processo de impeachment, ok? Processo de impeachment. E nós tivemos 2 processos como esse, 2 presidentes da República se sujeitaram a esse tipo de processo. Foi o presidente Fernando Collor de Mello e a presidente Dilma, agora recentemente em 2016. Presidente Dilma Rousseff. Vejam, quem é que autoriza? É competência de quem autorizar o processamento. O processamento do presidente da República, do vice-presidente ou dos ministros de Estado. Quem é que autoriza esse processamento? Quem irá autorizar a instauração desse processo será a Câmara dos Deputados.
a Câmara dos Deputados fará esse juízo de admissibilidade de modo que irá permitir ou não este processo, ok? A instauração desse processo de impedimento, de impeachment. Agora vejam, e o julgamento? Quem autoriza é a Câmara dos Deputados. E o julgamento fica por conta de quem? O julgamento fica por conta do Senado Federal, ok? Olha só, é isso que nos informa o artigo 52. O 52, ele irá dizer, olha só, acompanhe a literalidade do texto. 52, olha só. Compete privativamente ao Senado Federal, inciso 1, processar e julgar presidente da República, vice-presidente da República, nos casos de crime de responsabilidade, e assim, do mesmo modo que os ministros de Estado, comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, em crimes também da mesma natureza. Ok? Vejam, tratamos então aqui das competências e atribuições do Poder Legislativo no âmbito federal, que é composto por duas casas e que se revelam aí essa característica de 3 órgãos. Ora, Congresso Nacional, quando a deliberação ela é conjunta pelas duas casas, isoladamente Câmara dos Deputados Federais e, do outro lado, Senado Federal. Tá certo? Num próximo momento, no próximo bloco, nós iremos tratar do quê? Das garantias que são conferidas aos membros do Congresso Nacional. Os membros do Congresso Nacional, a eles são ofertados garantias para o livre exercício do seu mandato, ok? Mas isso a gente conversa depois do intervalo. Obrigado.